Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia para os telespectadores da TCM de Mossoró, para os empresários, dirigentes da CDL de Mossoró e de todas as CDL do Brasil, dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, aos empresários, meus amigos e as minhas amigas. Esse é o podcast número 97 do dia 4 de maio, ano 2023. Santo do dia, São Floriano, nascido no século III da Alemanha. Floriano era um oficial romano cristão responsável por administrar militarmente a província romana de Nórica, atual Áustria. Esta região era muito assolada por incêndio, o que levou Floriano a treinar soldados especificamente para lutar contra o fogo. A certa altura, alastrou-se rapidamente um fogo impossível de se controlar e Floriano rezou a Deus e pediu um milagre e atirou um balde d'água ao fogo. Para espanto de todos, o fogo parou imediatamente e muitos soldados da legião se tornaram cristãos devido ao sucedido. As notícias de economia da semana. A quarta-feira, ontem, foi aberta com o Fed dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, aumentando a taxa de juros anuais de 5% para 5,25% ao ano nos Estados Unidos, um país que até antes da pandemia, as taxas de juros pelo sistema de custódia do Banco Central, do Federal Reserve, oscilavam entre 1,5% e 2% ao ano no máximo. Agora chega a 5,25%, aumentou 0,25%. No Brasil, o Banco Central brasileiro, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, mais uma vez deixou a Selic em 13,75%. Manteve a taxa Selic, que já vem há muito tempo no mesmo patamar. Era uma opinião generalizada de analistas, de banqueiros, dos bancos, todas as empresas que analisam que seria mantida essa taxa. A previsibilidade de que ela venha a cair é na próxima reunião que dar-se-á início de julho. E só aí poderá se ter um roteiro da susceptibilidade de uma pequena e gradativa queda na taxa de juros do Brasil. O governo federal, através do executivo, reclama com a taxa alta, mas esse é o remédio monetário que o Banco Central tem para aplicar para fazer com que a inflação não galope mais ainda. Ela que já está prevista para o ano de 2023 em mais de 6%. É quase o dobro da meta inicial que se previa em janeiro de 2023, quando se achava que a mediana da taxa de inflação desse ano seria em torno de 3% a 3,5%. Já se fala em 6% no IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. E assim por diante, novamente, teremos, a partir de hoje, pela manhã, os comentários dos que são favoráveis à manutenção da taxa e aqueles que são contrários, acham que a taxa está alta para parar a economia que vem andando a passos lentos. Mas a inflação é o maior perigo, sem nenhuma dúvida, para uma economia. E assim, não há outro remédio a não freá-la, a economia, através de taxa de juros. Os bancos emprestam menos, os tomadores vão procurar menos dinheiro porque os juros estão altos, elevados, e as compras, o comércio padece, mas é um mal necessário para drenar, diminuir a inflação que no Brasil alcança 6% no acumulado. É mais uma notícia que preencheu a quarta-feira ontem, afora das buscas e apreensões feitas pela Polícia Federal, com ordem do Supremo Tribunal Federal, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos seus assessores, inclusive com alguns deles presos por autorização judicial para tomar depoimentos. Foi uma quarta-feira turbulenta em Brasília e no mercado financeiro, tanto assim que a Bolsa de Valores em São Paulo oscilou durante o dia, fechou com uma queda de 0,30% aos 101.790 pontos e o dólar americano fechou a R$ 4,99. Podemos dizer que a turbulência, que a volatilidade dominou ontem o mercado financeiro nacional em função da expectativa que criou-se com essa reunião do Banco Central e com as operações da Polícia Federal, principalmente em Brasília, em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais assessores.
governo Lula tem 52% de aprovação e 38% de reprovação, segundo o IPESP. Em relação ao último levantamento de fevereiro, a oscilação ficou dentro da margem de erro de 2,2%. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva manteve a aprovação do início do mandato neste mês de abril passado, com 52% de apoio popular. O índice é da pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas Econômicas, IPESP, de Pernambuco, encomendada pela Federação Brasileira do Bancos, FEBRABAN. O estudo foi feito entre os dias 14 e 19 de abril. Uma amostra com 2.000 entrevistados, com a margem de erro de 2,2%, para mais ou para menos. Em relação ao último levantamento de fevereiro, a oscilação ficou dentro da margem de erro. Enquanto a aprovação neste mês é de 52%, em fevereiro o índice foi de 51%. Outros 36% reprovaram o número que aumentou agora para 38% no mês de abril. No total, 39% dos entrevistados consideraram o novo governo como ótimo ou bom, e o percentual era de 40% em fevereiro. Enquanto isso, 28% avaliam o governo como regular, ao contrário dos 27% de fevereiro. As avaliações ruim e péssima se mantiveram em 28%. As pesquisas também avaliaram expectativas dos entrevistados sobre o governo petista. A percentagem escolheu ter uma expectativa ótima ou boa, aumentou de 46% em dezembro para 49% em fevereiro e 51% agora em abril. Outros 17% consideraram que a gestão será regular. Em dezembro, o índice tinha sido 16%. Em fevereiro, 21%. Os que têm expectativas ruins ou péssimas somam 27%, ante 25% na perspectiva anterior e 31% em dezembro. Para quem tem 4 meses de mandato, não é um bom dado, um dado significativo, essa do IPESP. Retrata preocupação, principalmente no campo econômico, da terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Maus princípios, dificultosos fins. Repetimos o que já dissemos em podcast anterior. A atividade e IPCA resistem o cenário de juro e foca no incerto. Para um grupo consultivo da Ambima, que é a Agência Brasileira de Investimentos, a manutenção da meta de inflação em 3%, que é o que o governo previa no começo do ano, pode favorecer a queda mais rápida da Selic. O tom mais favorável a respeito do Produto Interno Bruto do Brasil de curto prazo é uma inflação que ainda se mantém resiliente, tornando o cenário de juros do país mais incerto. No entanto, a manutenção das metas de inflação em 3% para 2024 e favoreceria um processo mais cedo de redução da Selic, na avaliação do grupo consultivo macroeconômico da Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, a Ambima. As projeções medianas, entretanto, do grupo para 2023 sobem assustadoramente. Já se fala que a atividade de inflação poderá ficar em 6,07% em 2023 e a taxa básica de juros em 12% ao final do ano, com cortes que se iniciariam em setembro apenas. Para 2024, as expectativas é de um PIB de 1,2% e um IPCA de 4,2%. Já a Selic ficaria em torno de 10%. O grupo é composto de 25 economistas de instituições associadas à Ambima e se reúne a cada 45 dias, em média, sempre numa sexta-feira, que antecede a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A opinião de 45 analistas. E eu falei ontem, o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Uma notícia favorável ao Nordeste. Foi eleita ontem a nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria e o Nordeste ficou privilegiado, enquanto o cearense Ricardo Cavalcante foi eleito primeiro vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Durante a eleição, a nova diretoria e o Conselho Fiscal nordestinos numa chapa pura. A chapa vencedora, que assumirá o comando da CNI em 31 de outubro de 2023, terá como presidente Ricardo Alban, atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Portanto, o Nordeste, com o presidente
um baiano e um vice-presidente, um cearense, à frente da maior confederação de indústria do país. Como futuro vice-presidente da CNI, Ricardo Cavalcante terá a importante missão de representar a região Nordeste, que fica Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, e o baiano verificando a situação da indústria nacional, reposicionando-se a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e a Paraíba. O Nordeste bem qualificado. Lembrar que a Confederação Nacional da Indústria é o grande centro que reúne o empresariado industrial de todo o Brasil. Portanto, outra notícia favorável. Em visita ao Brasil, o presidente da Argentina, Fernández, Lula diz que busca uma solução para financiar empresários brasileiros que exportam para a Argentina. O presidente também disse, ao lado do seu colega Alberto Fernandes, que iniciou conversas com o BRICS, que é o banco que une Rússia, Índia, China, Brasil e África do Sul, para ajudar a Argentina economicamente. O presidente Lula disse, na noite desta última terça-feira, ao lado do presidente da Argentina, que vai buscar uma solução para financiar empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Fernandes foi a Brasília na última terça-feira para se reunir com Lula e pedir auxílio para a grave crise financeira que se abate os hermanos. A conversa entre os dois presidentes durou cerca de 4 horas. Depois eles fizeram um pronunciamento à imprensa. Pouco foi dito o que se foi conversado, mas se sabe que a Argentina passa atualmente por uma das maiores crises, a maior dos últimos 15 anos, a ponto de Fernandes, a eleição presidencial argentina será em outubro e ele já desacelerou e não é mais candidato à reeleição. O dólar americano está valendo 512 pesos na Argentina. Só com 512 pesos argentinos você consegue comprar um dólar americano, enquanto que a paridade no Brasil hoje é de $1 para R$ 4,99. Lula deveria se reportar economicamente para a economia nacional, porque no passado Venezuela, países africanos, Cuba pediram dinheiro emprestados ao Brasil através do BNDES, foram atendidos e ofereceram calote como retribuição ao nosso pagamento. Que cuide dos nossos problemas internos, que são cruciais, urgentes e precisam ser solucionados para a melhor vida do povo brasileiro. Com redução do preço do diesel pela Petrobras, a defasagem cai para 7% na refinaria. A diferença do preço do óleo diesel no Brasil em relação ao mercado internacional caiu para um dígito no dia 1º de maio, após a redução média de 9,8% anunciada pela Petrobras do decréscimo do preço do litro do óleo diesel. Um levantamento de preços da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, verificou que a entidade ainda tem 7% a mais o Brasil está cobrando do diesel em relação ao preço internacional. O preço do diesel nas refinarias da Petrobras está acima do praticado no Golfo do México, região de parâmetro para a gasolina, com a defasagem também positiva de 8%. Segundo a ABICOM, com essa diferença, a estatal poderia fazer uma nova redução do preço do litro do diesel e da gasolina, em média. Na semana passada, a defasagem do diesel chegou a atingir 19%, enquanto a gasolina se mantém em um dígito há várias semanas. No último reajuste da Petrobras, tem ocorrido há 63 dias. Os combustíveis seguem em tendência de baixa e o petróleo no mercado internacional continua caindo. O que muda nos seus investimentos no exterior com a nova medida provisória do imposto de renda? No que diz respeito à pessoa física, haverá isenção se os rendimentos no exterior forem de até R$6 mil ao ano. Tudo que ultrapassar este valor e for de R$50 mil até a alíquota de 15%. E aquilo que ultrapassar R$50 mil de rendimento passa a ser cobrada uma alíquota de 22,5%. Quando a Receita está em busca de aumentar a arrecadação, toda notícia sobre mudanças tributárias assusta no início. Com a medida provisória número 1171, o governo ampliou a faixa de isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos. A partir de 1º de maio, quem ganha até 2 salários mínimos está isento de pagar imposto de renda na fonte.
mas a balança alterou a tributação no investimento no exterior. Nessa cobre um santo para descobrir outro, os assalariados saem ganhando, beneficiados pelo aumento da faixa de isenção por aqui. E os mais ricos, com capacidade de investir no estrangeiro, serão aqueles a receber uma mordida maior do leão a partir de 2024, contanto que a medida provisória passe sem alterações, o que não é certo, pois depende de negociações com o Congresso Nacional. Você colocava dinheiro lá fora e na prática já pagava. Agora, de acordo com a medida provisória, terá de desembolsar o imposto, seja rico ou seja investidor mais modesto. Muitas vezes era possível declarar o valor da aplicação, mas só precisava recolher imposto de renda se houvesse esse dinheiro de volta. Agora, um passo adicional que está sendo proposto é tributar o montante que está no exterior, mesmo que parado numa conta, afirma o consultor financeiro do Valor Invest, Marcelo D'Agosto. Você é milionário? Tem grande patrimônio lá fora? Possui uma boa empresa de pessoas financeiras? As offshore criadas para investimento? Mesmo se a resposta for não para essas perguntas, o texto da medida provisória sugere ainda que terá o que preocupar com o investimento no exterior. Portanto, é melhor investir no Brasil. Uma notícia local. O atacarejo, Nonato Atacarejo, hoje, dia 4 de maio, abre suas duas filiais concomitantes em Grossos e em Tibau, municípios limítrofes de Mossoró. Às 7 horas da manhã, houve um café e uma recepção para o Nonato Supervarejo, que abre com essa denominação em Grossos, na região salineira, e em Tibau, nosso aprazível recanto do Atlântico. Parabéns a Pablo, a sua família, aos investidores do Nonato Atacarejo, que depois de abrirem lojas em Pau dos Ferros, em Apodi e atender tão bem a Mossoró, chegam também a Grossos e a Tibau. Bom dia, muito obrigado e até a próxima semana.